Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. Eu saudo a Igreja do Arrebatamento com a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amada Igreja do Senhor, ontem eu fiz uma live, eu pensei que daria tempo de eu narrar a última experiência que o Senhor me deu, mas não foi possível. Eu creio que o Senhor queria que eu fizesse desta maneira mesmo, gravado e narrado para os meus irmãos, até porque eu fico basicamente dividida em dois mundos, né, entre pregar e estar olhando os comentários, as perguntas, enfim, algumas até um tanto irrelevante. Então é muito mais, vou dizer, sábio eu gravar, até para me dar lugar para o Espírito Santo de Deus, para me poder lembrar de cada detalhe, né, da experiência que o Senhor me dá, das experiências todas em si, para que seu Espírito Santo tenha toda a liberdade, aleluia, de me usar como Ele quer. Amém, meus irmãos? Mas antes de começar a narrar a experiência que o Senhor me deu, mostrando a situação de alguns servos de Deus, vou colocar entre aspas, né, algumas pessoas que estão caminhando para a igreja com a Bíblia, mas estão descendo. Irmãos, porque eu estou sentindo de falar aos seus irmãos, o Senhor Deus, Ele tem um tratar com cada filho. O Senhor Deus, Ele não usa todos no mesmo mistério ou na mesma forma. Por que eu falo desta maneira? Porque tem pessoas que estão há muito tempo na graça, ou às vezes não estão, e ainda não tiveram esta graça, vou dizer, porque é graça pura, porque nós mesmos não merecemos nada, meus irmãos. Eu mesmo não mereço nada, eu não me sinto merecedora, vou dizer desta maneira, de ter experiências com o Senhor. Então, por que eu falo? Porque é muito perigoso você tocar na experiência espiritual de alguém. Você, para afirmar que alguém está mentindo, você tem que estar no quarto com aquela pessoa, você tem que conhecer a vida espiritual daquela pessoa, ou você tem que ter discernimento de espírito, né? E Deus tem que ter falado para você se aquela experiência ela é ou não é de Deus. Porque nós, para afirmarmos isso, é muito sério. É muito, absolutamente muito sério, sabe? E por que eu falo isso, seus irmãos? Porque tem alguns irmãos que, lamentavelmente, ainda não tiveram uma experiência, vou dizer, sobrenatural, surreal, avassaladora no mundo espiritual. Então, por não terem, elas acham que o outro não pode ter. Desde a minha vinda para o YouTube, eu não pedi ao Senhor que me desse várias experiências. Eu queria ter experiências com Deus, sim, mas era para me guardar para mim. Tanto que, se os irmãos que acompanham o canal, que estão comigo aqui há bastante tempo, lembram como foi que o Senhor me trouxe para este canal? Porque eu disse bem assim, graças a Deus que eu não tenho que compartilhar isso com ninguém. Eu vou levar para minha tumba tudo que Deus me mostra. Eu lembro benzinho que eu falei isso quando eu estava na Argentina. E o Senhor olhou lá do céu e disse, pera lá. Então Ele armou, na verdade, toda uma situação para que eu viesse para o YouTube. Eu não quero entrar em mérito mais a fundo disso, como eu vim parar. Eu nunca pedi para vir parar nesta plataforma. Eu sempre falo, você para vir para a internet, você tem que ter escutado a voz de Deus falar com você, porque na internet existe vários tipos de demônios que trabalham para escandalizar a obra, escandalizar o nome dos irmãos, escandalizar o evangelho. Eu, irmã Ruth, por exemplo, fujo disso, de escândalo, fujo de contenda. Já me chamaram para briga, porque os irmãos trazem os vídeos para mim e eu só vou orar, amém? Porque não é isso que eu aprendo com o Espírito Santo de Deus. Eu não aprendo que eu tenho que entregar revelações expondo o pecado dos irmãos na internet. É bem contrário da maneira como o Espírito Santo de Deus me discipula, me ensina. Quando eu tenho para entregar algo para alguém, eu vou diretamente para esta pessoa. E se for um pecado muito vergonhoso, ainda mais, eu vou entregar diretamente a esta pessoa. O Espírito Santo não me ensina a expor o pecado do meu irmão aqui. Ramandecai. O Espírito Santo de Deus não me ensina a expor o pecado, o erro dos meus irmãos. Isso é escândalo para a obra, isso é escândalo para o evangelho. Quem quer escandalizar é o diabo. O diabo quer fazer a bagunça, meus irmãos.
tá? Então, por que eu falo isso aos irmãos? Porque tem pessoas que não tiveram experiências com o Senhor e eles duvidam da experiência dos outros, ainda mais quando essas experiências, elas rebatem o estilo de vida deles, quando essas experiências confrontam o pecado que eles vivem, quando essas experiências confrontam o estilo de vida, o fato de eu não mostrar o rosto também. Por isso estou demorando tanto para lançar o canal em inglês e espanhol. Por quê? Porque eu não quero que seja com a voz robótica. Eu não quero que seja com a voz robótica. Porque eu já expondo a minha voz, já tem aquelas pessoas que são duvidosas, enfim. Então, amados, é com muita prudência do Espírito Santo de Deus que eu venho passar tudo aos irmãos aqui. Eu gosto de ser detalhista com as experiências. Amém. No nome do Senhor Jesus, agradeço vossas orações, agradeço os irmãos que vê Jesus nesse ministério, que vê Jesus na minha vida, que oram pela minha vida, que oram pela vida dos meus filhos, pelo meu chamado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse o profeta Samuel, até aqui tem ajudado o Senhor. E sim, careço de muitas orações. Muitas orações. Amém. Então, eu falo isso para os meus irmãos que me acompanham aqui. Não toque nas experiências, não. Você tem que ter o dom de discernimento muito aguçado. Você tem que escutar a voz de Deus audivelmente, falando, não é eu nesse negócio, não é eu usando, sabe? É audivelmente. Ou você tem que ter o dom de discernimento muito aguçado, que é diferente de percepção espiritual. A percepção é diferente de discernimento, porque o discernimento ele tem que ser ativado por meio do Espírito Santo. É como o dom da visão e da revelação, aleluia. Ele é ativado no Espírito, para que o Espírito Santo de Deus te passe ali as informações. É como o dom da visão, da revelação. Deus mostra aquilo que Ele quer mostrar da vida da pessoa. E quando não, a própria pessoa vai ter que falar. Amém? No nome do Senhor Jesus. Então, queridos e amados irmãos, os irmãos, eu sempre falo aos meus irmãos e às minhas irmãs que absolutamente todas as experiências que eu tenho tido com o Senhor até no dia de hoje, eu levo uma vida de jejum. Foi o que eu aprendi com o Senhor, é o que eu passo para o ministério que Ele entregou em minhas mãos, é o que eu passo para os ombreiros que trabalham comigo nesta obra. Eu não aceito que os ombreiros do ministério não sejam homens e mulheres de oração, de jejum. Eu pego pesado, na verdade, bem pesado mesmo. Por quê? Porque a obra do Senhor, ela tem que ser feita no Espírito, aleluia. E para ser feita no Espírito, nós precisamos estar nos revestindo do Espírito, aleluia. E não adianta orar e jejuar e não vigiar, amém? Não adianta a pessoa ser uma pessoa de muita oração, de muito jejum e ela não vigiar. Todos estamos sujeitos a cometer equívocos e não vigiar. Mas continuar na falta de vigilância é outra questão. É por isso que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele dá este clique no nosso espírito quando algo não está bem, quando algo não vem da parte de Deus, quando algo não vem da parte do Senhor, ou quando pecamos ou erramos em algo, ele dá este clique. Eu quero ser absolutamente detalhista com essa experiência e eu peço ao meu amigo fiel Espírito Santo que possa guiar toda essa experiência, aleluia, santo é o nome do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus na vida daqueles que acompanham o meu trabalho aqui no YouTube possa visitá-los, aleluia, para testificar em seus espíritos, em sua alma, que essa experiência ela é fiel, ela é verdadeira, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então, já em jejum, estamos numa campanha poderosa com a missionária Doralice, 21 dias, são 21 dias que eu e ela estamos jejuando. Eu creio que a igreja também está em jejum, porque nós incentivamos a igreja a jejuar, a orar. Estaremos iniciando este final de semana no dia 17, ou seja, de quinta para sexta, perdão, dia 17, 3 horas da manhã, aqui no canal do YouTube. Preste bem atenção que um dia termina até meia-noite. Passou de meia-noite, já é outro dia. Então vai ser dia 17, 13 voltas, 3 horas da manhã. Uma campanha curta, mas eu creio em nome do Senhor Jesus que Deus muitas coisas fará no meio do seu povo. Amém? Então estamos já em jejum, orando ao Senhor,
clamando ao Senhor. As minhas orações, elas são muito mais pela obra do Senhor. A minha intercessão é muito mais pelas almas, é muito mais pela obra. Quando você está como teste de ferro na frente de uma obra, que é o meu caso, nós oramos muito mais pelos outros do que por nós mesmos. A gente ora um pouco pela gente e ora mais e mais e mais pelos outros. Aleluia. Pelas necessidades da igreja. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então eu já estando em oração, já estando eu em jejum, com minha cara no pó, orando ao Senhor, chorando pela obra, chorando, aleluia, pela obra do Senhor, pelas almas. Irmãos queridos e amados, eu quero dizer uma coisa para você que foi levantado pelo Senhor para fazer uma obra. Você que é missionário, você que é missionária, você que é pastor, você que é um ombreiro de valor na casa de oração. A maior virtude que Jesus exige do seu povo, aleluia, sim Senhor, é o amor pela obra, é o amor pelas almas. O amor, e isso engloba muitas coisas, pregar a verdade. Isso tudo o Senhor me disse nessa experiência. Aleluia. Pregar a verdade, não fazer vista grossa com o pecado, não pregar só a mãe misericórdia no altar para as ovelhas não estarem acomodadas em seus erros, em seus pecados, xaraia, não fazendo vista grossa com o pecado. Aleluia. Então, estando eu já em oração, com a minha cara no pó, aleluia, santo, eu escutei a voz do Senhor Deus dizendo: traz ela, Ramandecai, traz ela. Quando a voz de Jesus, porque a voz de Deus é diferente da voz de Jesus e é diferente da voz do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse: filha, venha. Quando ele disse venha, eu subi. Ele arrancou todos os meus sentidos e eu subi em uma velocidade extraordinária. Quando eu cheguei nas nuvens, o Senhor Jesus estava sobre as nuvens, como se fosse um chão só de nuvens. Não estávamos dentro do céu, estávamos fora dele, mas sobre as nuvens. Sobre as nuvens, perto da porta da entrada da morada celestial. Quando eu vi o Senhor Jesus, eu me joguei nos seus pés. Eu chorei toda vez que eu vejo ele, eu choro muito. Eu choro demais, porque é impossível você ver o Filho de Deus e não chorar, aleluia. É impossível você não estar diante daquele, aleluia, que morreu na cruz pela humanidade e não chorar. Você se sente indigno, você se sente miserável, você se sente pecador, mas ao mesmo tempo você sente o amor e a graça de Jesus com tua alma. Aleluia. E eu dobrei os meus joelhos ali arrastada, eu abracei os pés do Senhor e chorava. Eu dizia: Senhor, eu não posso falhar contigo. Jesus, eu não posso falhar com o Senhor. Me estrutura, aleluia, eu posso falhar com qualquer pessoa na terra, com o ser humano, mas contigo eu não posso falhar. É inaceitável falhar contigo. Me capacita mais, me prepara mais, me ensina a manejar a espada que está em minhas mãos, Senhor, porque Tu és o meu rei, aleluia. Tu és o meu Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor eu dou a Ti, Senhor Jesus. E eu soluçava porque eu estava chorando demais, irmãos, pedindo a misericórdia do Senhor. Não é fácil você estar fazendo uma obra que é feita no Espírito Santo de Deus. Não é fácil você trabalhar para Jesus, vou dizer desta maneira. Por quê? Não é fácil, porque tem levantes, tem retaliações, tem muitas coisas que acontecem na vida daqueles que estão fazendo a obra de Deus, ministério de cura e libertação. Aleluia. E o Senhor se agachou lentamente. Ele se agachou assim, aleluia, e disse: filha, acalma-te, Pai seja contigo. Oh glória, oh glória, Pai seja contigo. Ele levantou o meu rosto e ele secou as minhas lágrimas. Aleluia, santo é o nome do meu rei. Aleluia, santo, santo, santo. Ele disse: levanta-te, recomponha-te. Eu já disse outras vezes e volto a dizer: Jesus é todo um cavalheiro. Jesus é manso, Jesus é sereno. Jesus, aleluia, ele é totalmente um cavalheiro. Ele não interrompe quando nós falamos, quando eu falo, ele não interrompe, ele escuta e fala. Ele é muito educado e muito cheiroso. Aleluia.
Ele fala com muita cautela e todas as colocações de suas palavras são perfeitas. Ele fala pautadamente, corretamente. A sua gramática linguística ela é perfeita. Ele é todo um cavalheiro. Não há homem na terra como ele. Mas ao mesmo tempo ele é simples. Ao mesmo tempo ele é muito simples. Ele é muito humilde, ele é muito manso. Ele colocou a mão dele debaixo do meu queixo e disse: levanta-te. Ele secou as minhas lágrimas com suas mãos e me pegou pelos braços e me levantou. Na hora que ele me levantou, eu fiquei do lado dele nas nuvens e nós começamos a caminhar pelas nuvens. Aleluia, santo é o nome do Senhor. O Senhor Jesus me disse: quero mostrar-te algo. Quero mostrar-te a situação de muitos que se dizem me servir lá na terra. Quero te mostrar, aleluia, que é hora de conserto. É hora de abandonar o pecado. É hora de renunciar. Porque eu estou voltando pelo meu povo, aleluia, e não há tempo para estar brincando dentro da igreja. É momento, aleluia, das pessoas que se dizem servir a Jesus escolher em que lado elas querem estar, a quem elas querem servir, se elas querem passar uma eternidade com ele no céu ou se elas querem passar uma eternidade no inferno com Satanás, porque é para lá que vai aqueles que são rebeldes, desobedientes, que não querem andar dentro da palavra. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Quero mostrar-te como está a situação de alguns que dizem ser os meus servos. E nós caminhamos e paramos. Quando nós paramos, olhamos para baixo da terra. O Senhor disse: somente olha para baixo. E eu olhei para baixo. Estava tudo escuro, estava tudo negro. Representando o pecado no mundo. Representando o lodo do pecado. Representando que o mundo está em trevas, que o mundo está em pecado, que quem governa aqui embaixo é Satanás, é o diabo, é o rei do inferno que governa esta terra, Ramandecá. Você acha que não é ele que governa? Ele manda desgraça para quem ele quer. A nossa cobertura espiritual é estar debaixo da sombra do Onipotente. E para estar debaixo da sombra do Onipotente, temos que estar andando em obediência dentro das Santas Escrituras e dentro da palavra. Nós estamos em campo de batalha. Nós estamos em guerra. Essa é a verdade, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos vivendo, aleluia, santo é o nome do Senhor, neste mundo de horror, aonde, aleluia, estão fazendo a inversão de valores. Essa inversão de valores, aonde o certo está errado e o errado está certo, porque é isso que o diabo está colocando na mente de muitos ímpios. Só que este pensamento, aleluia, não pode estar na vida, na mente e no coração daqueles que dizem ser morada do Espírito Santo de Deus, aleluia, e filhos do Senhor. Não pode estar na vida daqueles que estão caminhando na graça. Santo é o nome do Senhor. Olhamos para baixo, estava tudo escuro. O Senhor disse: somente veja. Quando ele disse veja, ele passou suas mãos. Ele sempre faz esse movimento, como se fosse um sopro. E no momento que ele faz esse movimento com as mãos, aleluia, santo é o nome do Senhor, tudo muda. E eu vi uma casa, não me foi revelado, não me foi mostrado o país, não me foi mostrado a cidade, não foi mostrado nada, meus irmãos, aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu vi um pastor saindo de sua casa. O Senhor não me disse que cidade era, mas aquela casa, pela arquitetura que eu vi, não era no Brasil. Era uma casa com uma infraestrutura muito, vamos dizer, muito chique, né? Muito chique. Então, parecia uma casa norte-americana, vou dizer dessa maneira. Tinha chaminé em cima. O país era frio. Então, eu vi aquele pastor saindo de sua casa, cumprimentando a sua esposa e deixando as suas 3 filhas com a sua esposa, indo para a igreja com a Bíblia, fazer a obra do Senhor. Ele pregava com muita unção, com muito poder naquele altar. Ele falava em línguas naquele altar. Ele pregava a palavra de Deus ali naquele altar. Aí o Senhor abria minha visão, além daquilo ali, e mostrava os demônios colocando as palavras em sua boca, os demônios fazendo ele falar em línguas, os demônios manipulando o seu ministério.
Aí, meus queridos irmãos, ele pregava aquela palavra ali, as pessoas falavam em língua, entravam em um êxtase da carne, enfim, aquele mover do Espírito, vou colocar entre parênteses, que o Senhor já me mostrou mais de uma vez. As sinagogas de Satanás que estão na terra. Irmãos queridos, aonde está a mentira do diabo? O Espírito Santo de Deus não está trabalhando. Ramandecai. Aonde está o lodo de Satanás? As vermes do inferno no mundo espiritual? Não está o Espírito Santo de Deus, que é puro, que é santo, que é limpo. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo está numa obra ou está para habitar em alguém, ele vai exigir purificação primeiro. Ele vai exigir que aquela pessoa ou aquele ministério entre pelas portas, ou aquela pessoa, aleluia, passe pelo processo de purificação. Sim, pode acontecer de no meio de tanto joio estar ali um filho de Deus que é a habitação do Espírito Santo, que é diferente. E que Deus não deixa aquele ser enganado. Exatamente como diz nas Escrituras, que nós somos sal da terra e luz do mundo, nesse mundo de escuridão. Eu escutava aquele pastor pregar, eu escutava aquele pastor passar a revelação que não era do Espírito Santo, eu escutava, aleluia, santo é o nome do Senhor, aquele pastor falar em línguas que não era o Espírito Santo de Deus na vida dele. Aí ele falava bem assim: venham todos aqui para frente do altar, todos que estão aí, venham, que eu vou orar para que você receba a tua vitória. Na hora que ele falava assim, vinha aquele montão de gente. Irmãos, ele começava a orar pelas pessoas. Ele orava, ele orava, ele orava. Como eram muitas pessoas, alguns ele não conseguia colocar a sua mão na cabeça, porque eram muitos, e alguns sim. O Senhor dizia bem assim: essas 15 pessoas que ele conseguiu colocar a mão, elas vão se desviar. Elas vão se desviar definitivamente. Elas vão se desviar porque não é o meu Espírito Santo. Ele passava enfermidades, ele passava maldição, ele passava frieza. Aquelas pessoas, irmãos, iam para sua casa e começava a dar tudo errado. Os caminhos começavam a ficar tudo trancados. Começava a entrar tribulação na sua família, tribulação na sua vida financeira. As portas começavam a ficar fechadas. Elas começavam a ficar atribuladas, escutar vozes, ver vultos, xaraia. Elas começavam a ficar com a vida toda trancada. Eu quero dizer para os pastores que têm ministérios que foram entregues em suas mãos: tomem cuidado. Quando os senhores mandarem suas ombreiras, as suas missionárias, orar na cabeça dos irmãos, tenho a certeza absoluta, aleluia, que suas missionárias, que suas ombreiras, que os diáconos têm vida no altar, xaraia, porque isso o Senhor me disse nessa nova experiência. Se os senhores não têm absoluta certeza que é o Espírito Santo usando, se os senhores não estão vendo os frutos do seu trabalho, se os senhores não estão vendo que realmente, de fato, eles são libertos, não mandem eles colocar suas mãos, porque existe uma transferência de demônio. Ainda mais quando o ministério é um ministério sério. Existe uma seriedade de colocar a mão na cabeça dos irmãos. Isso acontecia. Esse pastor colocava a mão na cabeça daquelas pessoas. Terminava aquele culto, né? Supostamente no mundo físico muito glorioso. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Irmãos, aquele culto terminava ali no horário que tinha que terminar. Em vez dele ir para sua casa, ele ligava para sua esposa e mentia para ela, dizendo que tinha outro compromisso relacionado com a obra, que tinha necessidade. O Senhor me permitia ver aquele pastor entrando dentro de uma boate swing. Ou seja, dentro de uma boate de prostituição. Quem não sabe o que é swing? É esses lugares de prostituição onde fazem troca de casais para ter relações sexuais. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Ele fazia tudo aqui, aquilo ali, depois ia para sua casa. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ele estava adulterando. Aqui no livro de 1 Coríntios, aleluia, capítulo 6, verso 18, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica
peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Isso o Senhor me permitiu. Depois ele fechou aquela tela, vou dizer, com as suas mãos e desaparecia da minha frente a imagem. Esse pastor não me foi revelado o nome, não sei quem é ele, nunca ouvi na minha vida, nunca ouvi aquele homem na minha vida. Ele ainda é vivo na terra, mas o Senhor me permitiu, o Senhor disse que muitos estão brincando com a Bíblia embaixo do braço. Muitos estão caminhando para a igreja, mas estão indo para baixo. Por quê? Porque querem viver uma vida dupla. Porque não leva a sério a sua vida espiritual. Não leva a sério a sua caminhada. Eles caminham em dois pensamentos, em dois caminhos. Estando com um pé na graça, como eu falo, e um pé no mundo. Querendo agradar a Deus, vou dizer, querendo ser porta-voz de Deus e boca de Satanás, Xarai. Eles querem pregar a palavra com a vida toda desconcertada em cima do altar. Eu quero dizer para a igreja também que no mundo espiritual, o que prevalece não é o que você fala no altar. O que prevalece mais é o que você faz. Por quê? Porque em cima dos altares hoje, meus irmãos, tá cheio de homens e mulheres pregando Jesus, pregando salvação, pregando amor, pregando misericórdia, pregando um montão de coisa. Mas no mundo espiritual eles não vivem. No mundo espiritual são taxados de hipócritas, de mentirosos, de fariseus, de Judas. Satanás chama ele de Judas, de traidores. Ainda mais quando eles começam bem na graça e caem da graça. Quando eles começam a despregar tudo aquilo que eles pregavam, Satanás chama eles de Judas. A seriedade de uma vida espiritual, meus irmãos, desconcertada, sem compromisso, sem renúncia, sem santidade, sem temor a Deus, é caminho largo para o inferno. É caminho largo para o inferno. Eu quero dizer para os meus irmãos e para minhas irmãs que está sendo cada dia mais raro encontrar ministérios sérios. Ministérios que têm um compromisso de pregar a santificação. O Senhor Jesus me disse nessa experiência, aleluia, santo é o nome do nosso Senhor, que Ele quer qualidade. Ele não quer quantidade. Não adianta a igreja estar lotada e na hora que a trombeta tocar todo mundo ficar aqui embaixo sem subir no arrebatamento. É maravilhoso ter igreja lotada, mas não adianta esse montão de gente ser joio. Ramandecá. Não adianta. É melhor ter pouco, mas a trombeta tocar e o povo subir, do que ter um monte de gente. Só que eles não estão preocupados com isso, não. Eles estão preocupados, sabe com o quê? Com dízimo, com oferta, com dinheiro, ramandecai. Eles não estão preocupados pelas almas, não. Eles não estão preocupados em salvar, não. Eles estão preocupados pelo dízimo, pelas ofertas. Lobos em pele de cordeiros. Claro, se tiver menos pessoas, não vai entrar oferta, não vai entrar dízimo. Ele não quer, aleluia, quantidade. Ele quer qualidade. Ele quer crente santificado, crente separado, crente que vive vida denegada. Ele quer, aleluia, santo é o nome do nosso Senhor, pessoas que realmente vivam a palavra, vivem o evangelho. Ele quer, aleluia, levantar um exército de homens e mulheres santificados pelo Espírito Santo, que estejam dispostos a enfrentar o diabo pelas almas, que estejam dispostos a enfrentar Satanás pelas almas, que estejam dispostos, aleluia, a renunciar tudo por ele, somente por ele. E você, se você entrar pelas portas, aleluia, você pode ser essa pessoa. Você quer ser usado, renuncie o mundo, para que não seja o espírito do engano te usando com a vida toda desconcertada em cima do altar. Hoje à tarde eu orei por uma irmã e ela manifestou. Eu perguntei quem é que está usando essas mulheres com lábios pintados, com cabelo pintado, crialandecai. Quem é que está usando essas mulheres com salto alto? Quem é que está usando essas mulheres com bagagens, que falam em língua? E ela disse, eu estou enganando elas. Eu estou enganando elas.
Eu estou enganando elas que pensam que pode receber o Espírito Santo sem renunciar, sem deixar os adornos de Satanás, os adornos mundanos, e receber, aleluia, os adornos do Espírito Santo. Porque eu digo para os meus irmãos e minhas irmãs que esses adornos são tão caros, são caríssimos. Mas te digo que são esses adornos que o diabo luta para roubar da igreja. Ele luta para roubar da igreja. São os adornos do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos queridos, depois o Senhor mostrou outra visão para mim. Fez o mesmo movimento. E ali eu vi um pastor. Sei quem é o pastor, mas não vou mencionar o nome de ninguém aqui, porque o Senhor não me está dando alvará. Ministério bombando, lotado, cheio de pessoas, mais de 5.000 membros. Ele ganha muito dinheiro para estar em cima do altar, pregando. O Senhor disse: eu tirei ele do tráfico de drogas. Não adianta escrever nome de pessoas aqui. Eu já estou logo falando, eu acho que é o fulano, é o ciclano. Vai ser apagado. Será apagado. Essas pessoas que vêm aqui, não vigiam e querem colocar. Se Deus está te mostrando, te revelando, guarde para você. Ramandecai. Guarde para você. Não escreva o nome de ninguém aqui. Eu estou fugindo de escândalo. O Senhor disse: ele esqueceu que eu tirei ele do tráfico de drogas. Ele esqueceu da onde eu tirei ele. Esse pastor estava pregando ali no altar. Ele não prega a doutrina. Começou bem, se corrompeu. Não prega a santificação. Quando os senhores verem pregações que é só mensagem, fica esperto. Quando os senhores escutarem pregações que isso é só amor, que é só misericórdia, que a pregação não tem conserto, que a pregação não tem, aleluia, conserto, cajado, a graça do Senhor, chamando o seu povo, aleluia, para o arrependimento puro, genuíno, aonde a gente reconhece, aleluia, santo é o nome do Senhor, que se não fosse a graça dele na nossa vida, nós não conseguiríamos. Remelandeira bacê, alamandeia bassua lá baixê, furrabassa malabá. Aí depois da pregação, o que ele fazia? Combinava com os outros pastores lá, que são os colegas dele, para ir assistir o time dele jogar. O time dele jogar de bermuda, de camisa regata, provando um pouquinho de cerveja, gritando, usando um linguajar chulo, um linguajar imoral, falando palavrão. E os demônios lá com ele, rindo da cara deles. Vão para cima do altar pregar e no outro dia vão para um campo de futebol. Aqui no livro de Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Capítulo 10. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Capítulo 10, verso 14. Amados irmãos e amadas irmãs. É idolatria, meus irmãos. É idolatria. Idolatria não é só imagem, não. Idolatria não é só curvar diante de um bezerro de ouro. Esse povo está cheio de bezerro de ouro em seus corações. Eles estão cheios de idolatria. E eles mesmos propagam e incentivam o pecado. Eles incentivam o seu rebanho a ser idólatra de futebol, a ser idólatra de pessoa, a ser idólatra de cantoras gospels, a ser idólatras. Remandecheia. Êxodo, capítulo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Irmãos, existe vários tipos de idolatria.
Tem pessoas que são idólatras de cantora gospel. Tem pessoas que são idólatras do seu pastor. Tem pessoas que são idólatras de missionárias. Tem pessoas que são idólatras de futebol. Tem pessoas que são idólatras de famosos. Tem pessoas que são idólatras dos seus filhos. Tem pessoas que são idólatras da sua esposa, do seu esposo, do seu carro, do seu trabalho, do dinheiro. Existe vários tipos de idolatria. Vamos sair desse negócio que idolatria é só imagem. Tem pessoas que são idólatras da placa do seu ministério. O sangue de Cristo tem poder. Remeia lamaia. Nós temos que repreender pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré todo tipo de idolatria. Não pode ter no nosso coração. O Senhor o chamou de idólatras. O Senhor o chamou de idólatra. É assim que tá os altares hoje. É assim que tá, aleluia, a vida de muitos que se dizem servir a Jesus, trazendo escândalo para a obra, trazendo escândalo para o evangelho, propagando, incentivando o rebanho a continuar no pecado. Se a obra não está tirando o povo do pecado, esta obra não é do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nós não estamos dentro da igreja para perder o tempo. Nós estamos, aleluia, nos preparando para subir. E aleluia, e lá não entra nenhuma bagagem, lá não entra ninguém adornado com o mundo, lá não entra ninguém que é idólatra. Lá só entra os santos, lavados e transformados pelo sangue de Jesus. Nós temos que estar separados do mundo, separados do que o mundo está oferecendo para nós. Estamos nele, mas não pertencemos a ele. Temos que andar contrário ao que este mundo nos está oferecendo, aleluia, para que as nossas vestes não estejam manchadas e sujas, meus irmãos. Meus irmãos, o diabo está enganando muitos. O diabo está enganando muitos. Muitos. Preste bem atenção no que eu vou dizer aos irmãos. Ministérios que não pregam doutrina, santificação, porta estreita. O Senhor Jesus disse que eles estão debaixo do pé de Satanás. O Senhor me disse isso nas nuvens. Os ministérios, aleluia, que não pregam doutrina, que não pregam santificação do corpo, da alma e do espírito, estão debaixo dos pés de Satanás. Os senhores estão debaixo dos pés do diabo. Sabe por quê? Porque querem servir a Deus tendo caso com Satanás, e não há como. São cavalos do diabo. Forte, né? Pesado, mas é assim mesmo. Cavalo de Satanás, cavalo do diabo. Sabe por quê? Porque ele monta em cima e faz o que quer. Faz o que quer. Não querem renunciar. Não querem viver uma vida denegada. Não querem crucificar sua carne. Aquele que aceita Jesus crucifica a sua carne, oferece o seu corpo em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Rainha mandea semeia. Oh glória, santo é o nome do Senhor. Uma vez eu escutei uma cantora falando: vocês acham que servir a Deus é esse bicho de 7 cabeças? Não é esse bicho de 7 cabeças, é uma coisa light, leve, claro, conformada no pecado, de rostinho colado com capeta. É claro que fica fácil, mas prega contra o pecado, prega contra as coisas da pombagira, prega contra a maçonaria, prega contra a política no altar, prega Ramandecai como uma vida próspera, que eles só pregam isso: prosperidade, prosperidade, vitória, 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 vitória. A cruz para eles é barganha. A cruz para eles é barganha. Eu vou para a igreja, mas quero a minha vitória. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas não querem oferecer seu corpo em sacrifício vivo e agradável. Só querem uma mão com mel. Xaraia, o Senhor Jesus está às portas. Nós estamos vivendo, meus irmãos, o cumprimento das santas escrituras, que quando a trombeta tocar, nós temos que subir. E o diabo está enganando eles, meus irmãos. Estão enganando eles. A porta é estreita, a porta tem renúncia, a porta tem que ter santificação. Se o ministério começou na doutrina e você vê que a pessoa está despregando tudo que ela pregou, ela é uma pessoa derrotada.
derrotado, derrotada. Nós somos vitoriosos sim, quando nós temos o general diante de nós. Aleluia. Teremos luta sim, teremos batalha sim, teremos peleja sim, mas teremos muita vitória. Aleluia. Porque não é qualquer um que nos alistou e nos chamou para esta obra. Não é qualquer um, aleluia, que peleja pelo seu povo. Xandecai, aleluia. A igreja de Jesus é a menina dos olhos do Senhor. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. A igreja de Jesus é a menina dos olhos do Senhor. Xaraia. Aquelas que realmente têm o compromisso sério de pregar a verdade, não tá nem aí para quem não vai gostar. Aquela que prega a verdade mesmo. Depois o Senhor fechou e abriu outro telão e viu uma senhora nesta visão, uma mulher que começou tão bem a obra, começou na santidade, na doutrina. O Senhor disse: quem usa ela não é mais meu espírito, é o espírito do engano. Meu Espírito Santo já não está. Ela acha que está fazendo uma grande obra e eu não estou aceitando mais nem o fruto. Irmãos queridos e amados, para o fruto ser aceito, quando eu falo fruto é a obra, a obra, a obra, a obra. Para o fruto ser aceito, Shidecai e Andemandecai, a gente tem que estar pautado na palavra. Saiu da palavra, o mestre não aceita fruto não. Até dízimo, se é de prostituição, se é de mentira, ele não aceita. Até o dízimo tem que ser limpo. Amandebaceia. Alamandere calabacheia. Eu tô pegando fogo aqui. Aleluia, santo é o nome do Senhor. O Senhor disse: não é mais meu Espírito Santo nela. O Senhor me mostrou o ministério sujo de fezes. Não estou falando o nome de ninguém, hein? Não estou narrando o nome de ninguém. Cheio de fezes, começando pelo altar e indo para a igreja. Fezes, fezes, demônios manipulando o ministério. Eles falam ainda em línguas. O Senhor disse: a fezes representa o pecado. A fezes representa que Satanás conseguiu derrubar esse ministério, Ramandecai. Satanás conseguiu entrar e tirar a pureza, aleluia, da doutrina. Satanás conseguiu entrar e derrubar esta igreja, Landecai. Ela começou tão bem. Sabe como o diabo derrubou ela? No orgulho, na vanglória e na soberba. O Senhor usou outros vasos para falar com ela uma e outra vez e ela não quis dar ouvidos. Xandebaceia. Irmãos, quando o Senhor quer, Ele vai falar com você no tete a tete. Quando o Senhor quer, Ele vai falar comigo no tete a tete. Mas quando Ele não quer, para você estar com a carinha no pão e eu também, Ele vai usar outro vaso. Rebelde, 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 daqueles que o Senhor usa outros vasinhos e Ele fica aí contendendo com o Espírito Santo, achando que não é o Espírito Santo usando. Alandemandeassamar. Glória, minha carne está tremendo. Perigoso. Perigoso, Senhor. O Senhor recitou para mim o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O Senhor me alertou sobre os perigos de estar confortável na minha vida espiritual. O Senhor me alertou sobre os perigos de achar uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira do diabo, porque ele é o maior ladrão de coroa. Ele quer todo dia roubar tua coroa. A salvação é conquistada todos os dias. Todos os dias. Da mesma maneira que quando nós aceitamos Jesus e entramos pela porta, Ele escreve nosso nome no livro da vida. Este nome também pode ser apagado, porque em uma visão extraordinária eu vi uma mão gigante branca, que era a mão do próprio grande eu sou, apagando com o dedo o nome de pessoas. Você crê nisso? Andemar, meu Deus, o que está acontecendo, meus irmãos? Irmãos queridos e amados, eu quero me direcionar com todo respeito e amor aos ministérios que têm o compromisso de manter a pureza do Evangelho, a igreja primitiva, a igreja raiz, aleluia. O Senhor não se agrada de tanta cantarola dentro da igreja. Andemasse. Isso é marmota de Satanás. Isso é marmota do diabo. Canta aqui, canta ali, tudo bem. Agora cantarola, cantarola, cantarola. Tanto congresso, congresso, congresso. É tanta comilança, é comilança, é comilança. O povo tá pra explodir tanto comer comida.
Cadê o jejum? Cadê as vigílias da madrugada? Rimealabaxê. Cadê o monte? Marmota de Satanás. O diabo tem que levar fogo. Fogo, fogo, fogo. Quando os endemoniados entrarem na casa de oração. Rialandemandecai. Aleluia. E para o Senhor usar a sua igreja, as brechas tem que estar fechadas. As portas tem que estar fechadas. É tanta cumilância. É tanta cantarola. Eu não queria falar essa parte não. Mas o Espírito Santo está mandando eu falar. Ai de mim se tirar um J, um tio, né? Da experiência, porque o Senhor me disse isso. Passe tudo. É hora de conserto, irmãos. É hora de conserto, minha irmã. É hora de tomarmos a sério, aleluia. Tem que parar de ser prego de banco, ocupando o lugar de quem quer realmente entrar pelas portas. Se tiver que fazer uma reforma doutrinária, faz. Clamando baixê. Se tiver que fazer uma reforma doutrinária, faz. Se tiver que perder ovelhas, peca. Ralamandemacela baixeia. Se tiver que apertar, arrochar o negócio, arrocha. Arrocha. Porque o negócio tem que ser arrochado mesmo. Quem não quiser enquadrar-se no regulamento da igreja, irmãos, não podemos fazer nada. Mas da minha espada e da tua espada, que está à frente da obra, como anjo da igreja, como a missionária da obra, não pode estar suja das almas, queridos. Tem que estar suja de Satanás. Tem que estar suja dos demônios. Se os ministérios que estão caídos da graça fizessem uma reforma doutrinária e ignorasse esse povo rebelde que não quer entrar pelas portas, que não quer doutrina, que qualquer coisinha quer sair da igreja, porque quando as coisas não fluem como eles querem, eles saem da igreja. É assim os rebeldes, é assim o joio, é assim os bodes. Quando não flui como eles querem, eles saem do ministério. Porque é estreito o negócio. Tinha que fazer reforma doutrinária, faça. Coloca o povo para orar pelo menos 1 hora de joelho. Tira tanta cantarola da igreja e coloca mais oração, mais jejum. O povo quer estar cantando, falando palavrão. Quer estar cantando com contenda com o irmão. Quer estar cantando cantarola, 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 cantarola. Tudo que nós vamos dar para ele, um louvor, um glória, um aleluia, uma oração, tudo tem que ser limpo. Alamaia, Senhor. Alabaxeia. Esta senhora da visão não trabalha mais para o Senhor. E o Senhor disse, Satanás está pedindo a alma dela. E eu estou esperando ela se arrepender. Olha só a longanimidade do Senhor. Eu disse, Senhor, não me dê mais experiência. Há tantas pessoas lá na terra que o Senhor pode dar experiência para eles, que estão lá esperando, aleluia, para ter experiência contigo. Não me dê mais experiência. Quando é que o Senhor vai me trazer para cá? E ele, de maneira calma, primeiro me disse, há muito trabalho por fazer. Eu já te disse a idade que eu vou te recolher. E falta. Até lá, o meu filho vai estar sendo capacitado para ocupar o teu lugar. Quando ele falou isso, ele estava se referindo ao meu filho Simon, que vai ser o meu sucessor. Alamaia. Amandecalabaxeia. Alamandecai. Eu vi o meu filho no futuro pregando com muita autoridade, com muita unção, dizendo, vou conservar a doutrina santa que a minha mãe pregou. Eu vou conservar o legado dela até o fim. Ele já era um homem adulto na visão, casado com filhos. E esse para mim foi um presente extraordinário. Porque nós que começamos na presença queremos ver os nossos servindo a Jesus. Queremos ver os nossos filhos servindo a Jesus. Queremos ver os nossos netos servindo a Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa, gloriosa de ver toda a nossa geração servindo ao Senhor Jesus. Eu disse, não me dê mais experiência. Eu te peço que não me dê mais experiência. Deixa somente então eu pregar a tua palavra. Deixa somente eu pregar a tua palavra. Eu estava frente a frente com ele, olhando para o rosto dele. Alamandemaceia. Alabasui xaraia. Oh, ia, ia, seme, lá, seme. Indigna sou, meus irmãos. Oh, glória.
Porque eu mentiria, irmãos, de experiências como essa. Eu não pedi. O Senhor, com a mão para trás assim, numa postura assim, ele colocou as duas mãos para trás. Sabe quando a pessoa coloca as mãos assim, relaxadamente? Ele olhou muito sério para mim, o rosto dele mudou, sabe? Ele disse assim: escute bem o que eu vou te dizer. Você nunca mais me peça isso, que seja a última vez que você me peça isso. Você nunca mais ouse a me pedir isto, porque eu vou te dar as experiências até o término do teu ministério. Alamandecai. Porque você não tem ideia da proporção de vidas transformadas, de almas que vieram para os meus pés através das experiências. E digo-te mais, os meus filhos pedem para que eu te dê experiência, e eu escuto suas, oh glória, oh glória, oh glória, e eu escuto as suas orações. Eu conheço o futuro, eu sei quem está apto para ter experiências comigo. Alamandeabaceia, oh glória. E nessa hora eu pedi perdão ao Senhor. Eu baixei a minha cabeça e eu disse: me perdoa, Senhor. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu repeti uma outra vez: me perdoa. Me perdoa, Senhor Jesus. E o seu rosto foi mudando novamente, de compaixão e de misericórdia. Ele é realmente absoluto, irmãos. Ele é realmente, se eu for aqui buscar as palavras para descrever, não haverá palavras no dicionário da língua portuguesa para descrever o Senhor Jesus. Depois ele abriu novamente outra tela e viu os jovens dentro da igreja. Vários jovens ali no culto de jovens. E eles terminavam o culto e saiu para onde se meter depois do culto. Me fazia lembrar um pouco quando eu estava no mormonismo, pois eu fazia isso também. Iam para os cinemas. O Senhor disse: eles dizem que me servem. Minha garganta está muito seca, porque ainda estou no jejum. Eles dizem que me servem. Eles dizem que são os meus filhos, mas veja o que eles vão fazer. Eles vão se pôr de frente o olho de Satanás. Eles vão tributar ao diabo. Eu quero te dizer que quando você se põe de frente à televisão, é ao diabo que você está tributando. É ao diabo que você está tributando. E vigiem bem, porque o diabo está tão astuto que ele sabe que nós da doutrina pregamos contra a televisão. Nós pregamos contra a televisão. Então o que ele faz? Ele traz do que está passando na televisão para o celular. E aí no celular que você tem que vigiar. Mas a televisão dentro do lar é como um portal do inferno. Entra e sai demônios numa casa que tem televisão. Mas esses jovens estavam indo para o cinema. Eles estavam indo para o cinema ali, meus irmãos e meus irmãos. Na verdade, no momento que eles estavam na igreja, aleluia, santo é o nome do Senhor, eles já tinham combinado para onde eles iam, meus irmãos. Que ele estava ali, na verdade, aleluia. Eles estavam ali, na verdade, meus irmãos, na igreja, já pensando no filme que eles iam ver. Aqui no livro de Mateus, capítulo 6, verso 22, os olhos são a candeia do corpo. Aleluia. Ou seja, meus irmãos, a qualidade do nosso olhar, intenções e tudo, ele tem que ser espiritual. Ele tem que ser voltado para as coisas da luz. O nosso corpo, ele tem que ser cheio de luz. Cheio de luz. Tudo que entra pelos olhos fica alojado no coração. Vai para a mente. É por isso que quando uma pessoa olha a pornografia, ela vai para a mente, manipula, vai para o coração, fica alojado ali, né? Então tudo fica guardado no coração.
Primeiro o cérebro que é como uma máquina. Ele processa a informação. E quando fica guardado no coração, o coração fica manchado. Naquele grande dia nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos e pelo nosso coração. O Senhor também me disse, meus irmãos, minha garganta está muito seca. Que Ele não aceita. O sangue de Cristo tem poder. Satanás está furioso com essa nova experiência. Creio que recebi foi uma seta. Tá vendo, irmãos? A luta que é. Às vezes, você pode até ficar doente quando tem uma experiência com o Senhor. Já aconteceu de eu estar no altar também e receber essa seta. Irmãos, o Senhor não aceita que estejamos na igreja com dois pensamentos. Quando estamos na igreja, temos que tributar e adorar o Senhor. Quando estamos na igreja, tem o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso espírito. Ela tem que estar louvando ao Senhor. O Senhor não aceita esse tipo de adoração em dois pensamentos. O Senhor não aceita pessoas que vão para a casa de oração e estão pensando em problemas lá fora. Do momento que se coloca os pés na casa de oração, nós temos que tributar ao Senhor. Aonde calabacheia. Temos que louvar a Ele. Muitos jovens estão se perdendo porque os próprios pastores não querem pregar santificação. Os próprios pastores incentivam os jovens a viver uma vida liberal, a viver uma vida mundana. Esses jovens são os que caem em prostituição. Esses jovens são os que caem em fornicação. Esses jovens são os que começam a abrasar-se, porque não existe namoro na Bíblia. Os jovens se conhecem e casam. E depois o Senhor fechou a minha visão. Me olhou firmemente e disse: diga tudo o que você viu e escutou. Meu Espírito Santo vai te ajudar. Diga a eles que é hora de conserto. Diga a eles que é hora de posicionamento. Diga ao meu povo que eu estou voltando. Diga ao meu povo que é hora de abandonar seus pecados, de viver doutrina, de viver santificação, de entrar pelas portas. Diga para eles que eles não podem viver uma vida nominal, um cristianismo nominal. É preciso renunciar, é preciso viver uma vida denegada. É necessário, aleluia, entrar pelas portas. Xaraia. Alande calabacheia. Alande cai. Depois eu vi o futuro sem o Espírito Santo. Vi também, nesta visão, a Terceira Guerra Mundial. Quando ele abriu outra tela nas nuvens, todo um caos. Todo um caos, morrendo crianças, morrendo animais, morrendo pessoas que diziam ser servo de Deus. Vai haver uma Terceira Guerra Mundial. O Senhor não me disse quando. Vai haver uma Terceira Guerra Mundial, irmãos. O governo contra os crentes, o governo contra os servos de Deus. Tudo é uma conspiração para destruir a igreja. Randecai. O diabo está por trás de muitas coisas. Ele está governando muitas coisas. Ele está controlando a economia. Ele está controlando a política. Ele está controlando os religiosos. Ele está controlando as seitas. Ele está controlando os homens mais poderosos desse mundo para manipular, para enganar. Ele está controlando muitas coisas. Randecai. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nossa cobertura está debaixo da sombra do Onipotente. Nós temos que lutar com o diabo, nós temos que lutar contra as trevas para nós sermos salvos, aleluia. Por isso a igreja do arrebatamento, aleluia, aqueles que o Senhor chamou, tem que ter um compromisso de pregar a verdade. Eu não quero estar aqui quando tudo isso acontecer. Eu não quero estar aqui, irmãos. Eu peço ao Senhor às vezes até que reduza meu tempo. Mas não é do desejo do Senhor. Ele quer que aqueles que são realmente frutíferos para a obra produtiva, Ele vai estender o tempo.
Se ele recolher é porque a pessoa não vai aguentar mais na frente. Se a pessoa vai se corromper, ele recolhe. Aleluia. E eu voltei da experiência. E eu creio em nome do Senhor Jesus que esta experiência vai edificar vidas. Eu não estou aqui para faltar respeito a ninguém. Eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Eu não estou aqui para dividir o corpo de Cristo, porque isso não vem de Deus. Eu estou aqui simplesmente como um porta-voz do Senhor. Mas quero dizer também que o meu ministério, aliás, o ministério que Jesus entregou em minhas mãos, está baseado pela Bíblia, pela palavra. As revelações, elas passam pelo crivo da palavra. Toda revelação. Aleluia. E eu quero dizer aos irmãos, que tem curiosidade desse ministério, nós pregamos contra o segundo casamento, adultério, as vaidades, a política no altar, a maçonaria. Nós pregamos contra o secularismo, nós pregamos contra as cantoras gospel, nós pregamos contra muitas coisas. A porta, ela tem que ser estreita, tem que ser um povo de jejum, tem que ser um povo de oração, tem que ser um povo de monte, tem que ser um povo santificado e separado. Porque é por esse povo que Jesus vai vir arrebatar. Separados do mundo, separados do pecado. Jesus vai vir arrebatar uma igreja virgem. Ela é virgem do pecado. Ela é virgem do mundanismo. Ela é virgem. Se a porta não é estreita, se a porta não é apertada, está perdendo tempo, irmãos. Os pastores estão mandando as pessoas para o inferno, irmãos. Os pastores, os líderes, principalmente líderes muito famosos, muito conhecidos, que tem a igreja lotada. Se não tiver doutrina, você está perdendo seu tempo. Se o evangelho não é da porta estreita, está perdendo tempo, irmãos. Lamentavelmente, é a triste realidade. Estar debaixo da graça do Senhor Jesus é viver neste mundo e fugir do pecado. É sabendo que eu sou pecadora, mas fujo do pecado. Fuge dos pratos de Satanás. Quando a gente vem para os pés de Jesus, ele apaga, ele justifica. Então, se ele apaga e justifica, eu tenho que fugir do pecado. Eu tenho que fugir dos pratos de Satanás. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Então, é essa a mensagem. Eu espero os irmãos esse final de semana nas 13 voltas. Semana que vem estou em Curitiba para fazer a obra de Deus. Vou estar no monte lá com a igreja toda, orando. Vou estar indo de campanha, vou estar no monte. Eu não sei como vai estar o tempo em Curitiba. Eu espero que esteja um dia bonito, que não esteja fazendo chuva nem nada, mas senti da parte do Senhor de ir para o monte, orar pela vida dos meus irmãos, e creio no nome do Senhor Jesus que o Senhor pelejará pela igreja. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom.